os galantos brincar. Deixa os galantos brincar. Alô, meus amigos, beleza? Sejam muito bem-vindos mais uma vez para mais um grande episódio do nosso podcast Box to Box. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez apresentando esse podcast e também ter você aqui como nosso ouvinte, como nosso amigo, você que está interagindo com a gente pelo Instagram, YouTube, Spotify, mandando mensagens também em nossas redes pessoais, tanto a minha quanto a do David, Thales Duarte e do Ian. É um prazer enorme. Estamos gravando aqui nesse momento tão complicado que estamos enfrentando nessa pandemia, para você se divertir, poder escutar um pouquinho sobre esporte, sobre futebol. Já falamos sobre marketing, já falamos sobre jogos eletrônicos, Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, um pouco de cada já rolou aqui no nosso podcast, o Box to Box, e hoje não vai ser diferente, uma convidada bastante especial. Não tem como falar, fazer mistério, até o David puxou minha orelha da última vez. Não tem como fazer mistério porque vocês com certeza já estão vendo a fotinho aí na imagem do nosso podcast. Mas é uma pessoa que entende muito e que com certeza vai nos ajudar bastante. É um prazer ter ela aqui comentando e falando um pouquinho com a gente. Em breve ela vai dar seu destaque inicial, mas antes dela começar a falar aqui conosco, começar a nossa aquela resenha querida, vou chamar ele, meu grande amigo, está mais uma vez nesse podcast aqui, nunca, tirando diferentemente do Thales e do Ian, que somem às vezes, o David não me abandona não. Está aqui mais uma vez, em mais uma gravação. Então, David, é um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio, irmão. Muito obrigado, meu irmão João Marcelo Saraiva, que hoje está todo fez, né? Seu time foi campeão, né? Logicamente não foi o seu time brasileiro, que está passando por um momento difícil. Mas, em compensação, seu time na Europa tá voando, né? Tá muito bem. Foi campeão, quero te parabenizar. Você, como você até me falou aí, já foi fazer seu sprint na rua, foi dar uma corridinha com a camisa do Liverpool, mais do que merecido. Parabéns também a todos os torcedores do Liverpool no Brasil inteiro, que estão fazendo festa, não só no Brasil, também como na Inglaterra. Então, o meu destaque inicial vai para os torcedores do Liverpool e também para a nossa convidada. Temos uma convidada especialíssima hoje. Prazerzaço ter a companhia dela aqui. Como eu sempre falo, né, João Marcelo? Tá lá no título, hoje receberemos tal pessoa. Aí não é mistério para ninguém, entendeu? A gente até tenta fazer um mistério aqui, mas quando a pessoa clica no episódio, já sabe quem é. Não tem como fazer esse mistério. E o engraçado, David, é que eu fui dar esse meu sprint na rua, mas a minha blusa, eu acho que eu não pensei muito bem antes de comprar, ou até pensei, é camisa 10 escrito Mané atrás. As pessoas, ô Mané, fica me xingando, que pra quem não conhece, fica me chamando de Mané na rua. Deve achar que é apelido meu, ou então que eu sou meio lerdinho. Mas acontece, tô feliz, menção honrosa aí pra esse grande título. Não era nem nascido, tenho 20 anos, não era nem nascido no último título do Liverpool. 19º, primeiro nessa modelo aí de Premier League, então estou bastante feliz, com certeza, na gravação desse podcast. E agora, David, vamos chamar ela aqui, a principal hoje do nosso podcast, que vai conversar, falar um pouquinho da sua participação. Fernanda, é um prazer ter você aqui, uma honra enorme você ter aceitado. Muita gente às vezes não conhece a Fernanda, ou então se você segue uma página Camisa 8, gosta bastante dos conteúdos que ela posta no Twitter, no Instagram, então ela está aqui hoje para conversar conosco um pouquinho sobre o que a gente mais ama. É um prazer ter você aqui, Fernanda. Fica à vontade. Oi, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas vocês vão ouvir esse podcast. Mas eu queria agradecer aos meninos do Box to Box por me convidar para participar. O projeto deles é muito legal e assim, eu fiquei bastante feliz quando pensaram em mim, né? Para a gente conversar aqui. Bom, é um prazer enorme ter você aqui, Fernanda, conversando, falando um pouquinho conosco. É bastante interessante, temos assuntos bem maneiros para comentarmos, assuntos até mesmo alguns polêmicos ou não, mas o importante é que estamos aqui e vamos começar a gravar logo. Vamos entrar para os temas, senão a gente fica falando, fica nessa resenhazinha assim, e daqui a pouco quando vai ver o tempo foi embora. Então, Fernanda, como a gente costuma fazer aqui, já queria ouvir logo de você um pouquinho sobre você. Queria que você falasse da sua formação, você que é formada em psicologia, essa interação nas redes sociais, muitas pessoas te seguem, muitas pessoas comentam seus posts. O último que não foi o último que você postou, mas o que eu vi que teve muita interação foi uma pergunta sua, vamos até comentar sobre isso durante esse podcast, sobre qual foi o último goleiro negro que nós vemos em nossa equipe. Eu até falei lá, o Jordi do Vasco, teve o Diogo Silva, e por aí vai, menção honrosa para Moacir Barbosa, com certeza, e por aí vai.
Queria que você falasse um pouquinho sobre você, né? Quando você entrou nessas redes sociais, essas questões da sua formação, esse contato direto. Muita gente acha que você já é jornalista. Queria que você comentasse um pouco disso. E a minha principal dúvida, o porquê, qual o motivo? É minha dúvida porque, já vou dar um pequeno spoiler antes, os meus maiores ídolos no futebol usaram a camisa 8. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o nome. Camisa 8, foi algo da sua cabeça? Ou então é uma referência a alguém? Então, eu queria que você desse essa introdução aí pra galera. Eu sou formada em psicologia, eu moro no interior da Bahia, tenho 23 anos, e sou recém-formada, né? Formei em dezembro do ano passado, mas eu criei Camisa 8, que na verdade nasceu como história do Fute 11, criei em 2018, em julho de 2018. E, João, eu vou te falar que eu criei porque eu não tenho muitos amigos que gostam de futebol aqui na vida real. Então, eu sempre gostei muito, né? Assim, desde 2009 que eu acompanho tudo, absolutamente tudo, de todos os campeonatos e tal, de vários países. Eu sentia falta de conversar com alguém sobre futebol, sobre as coisas que eu lia, sobre as coisas que eu assistia. E eu não sentia muita abertura aqui, sabe? Você imagina, naquele tempo, né? Eu era uma menina, adolescente, mulher, tem muito isso também. Com certeza. E aí, eu não tinha uma roda de amigos que gostassem tanto de futebol. E os que gostavam assistiam esporadicamente, assim. Então eu conversava muito com meu tio, com os amigos dele e tal. Mas não era aquela coisa de tipo, deixa eu ouvir o que ela tem pra falar, sabe? Era tipo assim, nossa, o que você tá falando aqui? Né? É como se fosse uma criança no meio de adulto, né? Que tenta conversar, se enturmar e os adultos, tá bom, agora senta lá. E aí eu cresci assim, desde de 2009, e eu falei, cara, eu preciso fazer amigos, eu preciso conversar sobre isso, porque eu não posso só ler, não posso só ver e guardar pra mim. E aí eu falei, vou criar um perfil no Twitter, né? Criei e, nossa, tem sido, assim, impressionante. Eu falo, muita gente acha que é modéstia e tal, mas realmente não é. Não, eu nunca esperava isso, sabe? Que tivesse. Agora tem 18 mil pessoas seguindo Camisa 8. E eu fiz o Twitter pra conversar com as pessoas. Então eu ia colocando lá, ia postando algumas coisas que eu lia. E eu sempre gostei muito desse futebol fora das quatro linhas, sabe? Eu assisto muito, eu converso muito sobre isso também, mas no Twitter eu colocava as coisas que eu lia sobre a história do futebol, sobre a história de um time, sobre as relações que tinha com a cidade, com o país. Fui postando, muita gente foi gostando e muita gente foi seguindo e estamos aqui agora. E como eu te disse, o Camisa 8 ele nasceu como história do Fute 11. Eu mudei tem uns 2 ou 3 meses, eu não tenho certeza. Mas eu mudei porque os meus ídolos do futebol também usaram a Camisa 8, assim como os seus. Opa! É o dia! Não. Eu queria pedir pra gente evitar falar de Liverpool aqui nesse episódio, por favor. Você que manda. Não, brincadeira. E assim, quando eu pensei em dar uma reformulada no perfil, né, deixar uma coisa mais clean, assim, uma marca mesmo, sabe, que as pessoas olhassem e lembrassem e falassem, é o Camisa 8, é Nanda que tá falando. Como eu falo muito, muito também dessa parte de fora das quatro linhas, tem o Sócrates, que foi o maior exemplo de jogador quando eu comecei a acompanhar futebol, que tratava disso. Para ele, o futebol não era só dentro das quatro linhas, era muito fora também. E aí eu falei, quando eu descobri o Sócrates, eu falei, nossa, é exatamente isso que eu penso, é exatamente isso que é por esse caminho que eu acho que o futebol deve caminhar. E aí eu falei, vai ser isso, né? Vai ser Camisa 8. E além dele tem o Juninho Pernambucano também, que eu sinto sou apaixonada. E que também. Aí sim! E que também tem esse lado, né, de envolvimento com as questões políticas, com as questões sociais e tal. Então, formou, é isso aí. O Juninho, não sei se vocês viram lá no meu perfil, eu mandei uma mensagem pra ele quando ele me seguiu. Primeiro que eu já chorei quando ele me seguiu. E chorei de verdade, não é Miguel, não. E aí depois eu mandei uma mensagem e falei, Juninho, obrigada e tal, sou do Nordeste também, e a gente, assim, pensa bem parecido o futebol e tal. E aí ele me respondeu, ele foi muito gentil, assim, sabe? E aquilo, nossa, me tocou de um jeito. Falei, esse cara é sensacional. E aí foi isso, acho que a minha história é mais ou menos essa. A psicologia é engraçado porque muita gente, como você disse, muita gente acha que eu sou jornalista, né? Mas eu não sou jornalista, gostaria de ser, já quis ser, mas fui pro lado da psicologia. E aí as pessoas fazem essa confusão, assim, e tal, mas às vezes eu coloco uma coisinha de psicologia ali também, sabe? De psicologia do esporte, é uma área que eu gosto muito, que eu estudo, eu tô até fazendo pós-graduação agora.
Antes do David fazer a pergunta, já vou fazer uma introdução, um adendo rápido aqui, um grande abraço, forte abraço, que eu sei que você está ouvindo, meu rei, meu ídolo maior, Juninho Pernambucano, camisa 8, o cara qual eu mais admiro no futebol, o cara que eu mais gostava de ver atuar, pude ver, graças a Deus, dentro do estádio, vê-lo de perto jogando. Infelizmente se aposentou antes de eu seguir a carreira de jornalista, antes de eu poder fazer entrevistas, mas mesmo assim ainda tenho um sonho de poder encontrá-lo, de poder conversar com ele, e com certeza esse sonho, creio eu, que vai se realizar, porque Juninho é um ídolo para mim, é uma pessoa a qual eu admiro muito, dentro e fora de campo. Teve seus problemas, mas mesmo assim isso não interfere de nada na pessoa ao qual eu vejo no jogador que foi o grande camisa 8, o meu rei, Juninho Pernambucano. Fica à vontade, David. Beleza, depois dessa bela declaração, né, de amor, que eu sei que você sente pelo Juninho, é amor. Não tem outra palavra, é amor. Então, Fernando, você falou que você começou a acompanhar futebol lá em 2009, né? Sim. Quando iniciou essa sua, talvez, paixão pelo futebol. O que motivou? Como você começou, assim? O que você bateu o olho no futebol? O que te fez aproximar do futebol? Teve algum time, algum jogo, algum jogador? O que fez você criar esse laço com o futebol nesse ano de 2009? Essa é uma história curiosa, David, porque eu comecei a torcer, assim, a primeira vez que eu me lembro de ter torcido por um time foi em 2007, foi pro Corinthians, no jogo que o Corinthians caiu. Minha mãe é corintiana, muita gente da minha família é corintiana, ela nasceu em São Paulo, veio pra Bahia tem muito tempo, mas ela, assim, meu avô, minha avó, minha tia trouxeram esse amor pelo Corinthians de lá, e aí ela falou assim, Nanda, vamos torcer pro Corinthians hoje não cair. O Corinthians tem que ganhar. E aí eu tinha 10 anos. E aí torci. Assim, mas eu torci tanto que o Corinthians caiu, eu fiquei arrasada. Eu penso em uma criança que chorou e tal. E aí, vou te falar, desculpa te interromper rapidinho, mas sua mãe também não te ajudou muito. Fez você torcer pelo aquele Corinthians, Deus me livre. E rapidamente, eu te entendo bem, Fernanda, porque quando eu comecei a acompanhar futebol, mesmo em 2008, o Vasco... eu não preciso muito ficar falando disso não, porque a história vocês já conhecem bem. Pode continuar, desculpa interromper. Nada, sem problema. E aí eu torci muito pelo Corinthians naquele dia, infelizmente caiu e aí eu me apeguei, assim. Eu lembro de assistir alguns jogos da Série B, em 2008 eu assisti e tal, mas não era aquela ligação, assim, sabe? Assim, eu gostava do Corinthians, eu procurava algumas notícias, mas eu comecei a acompanhar mesmo em 2009. E eu comecei do começo mesmo, pela Copinha. Assisti todos os jogos do Corinthians. Se eu perdi, foram 2 ou 3. E a partir disso, né, a partir dessa aproximação através do Corinthians, eu me aproximei também do Barcelona, né, que era o grande time daquele tempo, daquele ano. E aí eu fiquei impressionado, eu falei, o que é isso que eles estão jogando? Olha o que o Corinthians joga, olha o que o Barcelona joga, isso é diferente. E me apaixonei pelo Barcelona também, e aí foi mais um time, né, eu considero o time que eu torço também, o time que eu sou apaixonada. E a partir disso, eu, assim, acompanhei todos os jogos e comecei a gostar dos campeonatos, eu comecei a conhecer jogadores, eu lia muita coisa, eu até hoje eu leio, mas comecei naquele tempo ler muita coisa, acessar os sites de notícia de futebol e tal, e a partir daí começou. Naquele tempo, né, eu era adolescente, e eu gostava muito, na escola também, dessa questão social, de sociologia, filosofia, então eu procurei associar um pouco esse gosto ao futebol. E aí, isso que me aproximou desse outro lado. E a partir disso, vocês já sabem mais ou menos, né? Fui cada ano assistindo mais jogos, cada ano lendo mais, cada ano comprando mais livros, até a criação do Camisa 8 e estamos aqui, sofrendo também pelo Barcelona, sofrendo pelo Corinthians, sofrendo por todo mundo. E quando você trabalha com futebol, você acaba ficando menos apegado, isso é um fato. Verdade. Assim, eu não consigo mais, eu não me vejo torcendo pro Flamengo como eu torcia antes, como eu já torci, né? De passar mal, de não querer... o Flamengo perdia, eu não queria ir pra escola, eu não queria jantar. Curiosamente, esse tempo que eu fui mais torcedor do Flamengo foram nos anos que o Flamengo sofreu, entendeu? Nesse ano de 2009, o Flamengo foi muito bem, né? Curiosamente, eu acompanhei bastante também o título do Flamengo em 2009, brasileiro. Só que depois o Flamengo teve anos péssimos, aquelas eliminações da Libertadores fatídicas, etc e tal. Boa parte delas eu estava no Maracanã. Vi muita vergonha do Flamengo no Maracanã. Mas enfim, hoje que eu poderia estar colhendo os frutos, né? Foi o ano que eu fui menos apegado
Ano passado, por exemplo, eu não fui no Maracanã nenhuma vez. O Flamengo amassando todo mundo e eu não fui no Maracanã nenhuma vez. Eu vi os times do Flamengo muito ruins, então já sei o que é sofrer também. David, eu queria só comentar sobre isso que você falou, de você tá fazendo jornalismo, né? Tá cursando. E aí você falou dessa relação um pouco sua que mudou com o seu time e tal. Eu mudei também minha relação com o futebol nos últimos anos. Nos últimos anos, não, no ano passado, mais ou menos. Porque eu percebi que, assim como você, eu era muito apegada. Então, o Corinthians perdia, nossa, era assim, a semana toda mal, até o outro jogo, e eu ficava com muita raiva, ou eu ficava muito triste, sabe? E eu falei, cara, isso não tá, assim, isso não tá legal, sabe? Eu preciso me relacionar com o futebol de uma forma mais saudável. E com o meu time de uma forma mais saudável. É isso, o futebol é isso. Hoje ele perde, amanhã ele ganha, e depois ele perde, e é isso. Então eu acho que eu não posso ficar tão impactada com isso, sabe? Óbvio que o futebol impacta a gente, não tem como. Mas é mais nesse sentido. E aí eu mudei um pouco minha relação também, assim, de pouquinho a pouquinho. E hoje é tipo, quando a gente perdeu, o Barcelona perdeu, ok, sabe? Fico triste ali na hora, mas depois vou fazer minhas coisas e a vida que segue. E como você falou, né, o futebol é algo muito grande, cara, é muito grande mesmo, a ponto de tão importante dentro quanto fora das quatro linhas, né? E a gente que acompanha, né, a gente sabe que a gente ama mais o futebol propriamente do que o nosso clube. E a partir do momento que a gente tem essa relação com a gente amar mais o futebol do que o nosso clube, a gente acaba ficando um pouquinho mais racional nesse ponto, Sim. Não fica tão emocional. E a gente, Sim. como você falou, né, um dia a gente vai estar feliz, outro dia a gente vai estar triste, e a gente procura estar sempre curtindo o futebol. Por isso que eu falo pro João, João, eu não tenho time na Europa. Mas, quando eu vejo um time que joga bonito na Europa, um time que revoluciona, como foi aquele Barcelona que ganhou tudo, como foi esse Liverpool que ganhou Champions ano passado, esse ano já ganhou a Premier League, eu torço para aparecer esses clubes, para eu estar presenciando a história. Quando eu vejo o Messi e Cristiano Ronaldo, eu fico muito feliz, porque eu torço para realmente acontecer esses momentos grandes do futebol e eu podendo estar presente, estar acompanhando, para ter essa memória, né, afetiva com relação ao futebol, porque a gente tanto ama, né, esse esporte. Sim, no meu perfil eu tento fazer um pouco isso também. Às vezes de forma explícita, e aí eu falo mesmo, gente, vocês gostam do time de vocês não gostam do futebol. E aí você imagina, né, gerar aquela discussão toda. Mas eu tento colocar isso de uma forma implícita mesmo nos tweets. Então eu falo do Botafogo, por exemplo, e eu trago uma coisa muito legal da história do Botafogo. E justamente para tentar fazer com que as pessoas conheçam um pouco a história, sabe? A história do Botafogo também, mas a história do futebol. Como é que o Botafogo, como é que o Vasco, como é que o Fluminense, como é que os times daqui do Nordeste, como é que eles contribuíram para a história do futebol. E aí tem muita gente, eu não sabia disso, e muita gente comentando que legal e tal. Então eu tento fazer um pouco isso também, de fazer as pessoas conhecerem o futebol e gostarem do futebol pelo esporte, sabe? Não é só o meu time que importa. E o Twitter, né, a gente está até se estendendo muito, o João Marcelo deve estar querendo fazer outras perguntas de outros temas, mas só trazendo um dado importante. Eu tenho o Twitter, assim, só para às vezes pesquisar mesmo. Eu quase não utilizo muito, utilizo mais o Instagram. Só que o Twitter, você fazer isso que você faz é muito difícil, porque o Twitter é o campo de guerra do clubismo, né? É aquelas discussões gigantes de meu clube é isso, seu clube é aquilo, meu clube não, meu clube é melhor que o seu, não, seu clube é melhor que o meu. E você tentar colocar essa visão ampla, né, de que o futebol é muito mais do que o seu clube, é algo muito maior, realmente algo que você deve sofrer um pouquinho para conseguir. Eu faço, assim, João, rapidinho. Fica tranquila, pode ir, tô curtindo a resenha. Eu faço, e é exatamente isso que você falou. Eu faço e tem muita gente que zoa, que comenta, e eu tento dar uma desarmada nisso, sabe? Assim, eu faço uma piada, eu boto um meme ali, tipo, para tentar desarmar mesmo isso. Porque, assim, tem uma coisa que eu não suporto, é clubismo. E como você disse, o Twitter é o lugar do clubismo. Então, quando tem um torcedor que é muito, muito chato, aí eu já dou aquela silenciada também, né? Que ninguém é obrigado. Mas quando eu vejo que a pessoa tá mais aberta, a gente vai conversar, não, pô, Botafogo tá passando por isso agora, mas olha a importância dele pra história do futebol do seu estado, por exemplo. E aí a gente vai conversando ali, tentando. Eu gosto muito de conversar, né? Eu criei o Twitter pra conversar. Então eu não costumo abrir mão das pessoas muito, muito rápido, assim. Só quando tem gente que tá muito exaltada mesmo, que é bem mal educada e tal, aí não vale a pena. Mas com o restante, agora que é difícil, não vou negar. Imagina. Não, com certeza. E tipo assim, só dando um pequeno comentário, isso que eu costumo muito brincar aqui. Eu sofro com o Vasco? Eu sofro.
Sofro com o Liverpool, assim, sofro também, claro. Mas quando você começa a trabalhar mesmo com o esporte, não tem outra. Ano passado, quando eu comecei a fazer jogos, foi ano passado, acredito que sim. Agora até foi ano passado, sim. Quando eu comecei a fazer jogos nos estádios, eu fui mais jogo do Flamengo e Fluminense do que do próprio Vasco no ano, trabalhando. E tipo assim, aquela final Flamengo e River Plate, claro que eu queria que o River Plate, não queria que o Flamengo fosse campeão assim. Não tem como falar isso também. Mas eu comemorei ali na hora da transmissão como se eu fosse um torcedor do Flamengo, porque eu estava dentro do Maracanã e o clima estava fervoroso. Eu postei no meu Twitter alguma coisa do Flamengo, teve gente me xingando depois no WhatsApp. Calma aí, você é um otário, você, não posso ficar falando muito aqui, mas você pula a casaca. Não pulo casaca. Admirando o futebol que o Flamengo jogou e na final mereceu o título e Gabigol é isso e pronto. E a gente sofre críticas, sofre xingamentos. É complicado, são coisas que acontecem que a gente, mesmo sendo de amigos nossos, mas assim a gente tem que levar e saber lidar com essas coisas. E Fernanda, entrando agora, já que entramos nessa questão do Twitter, uma coisa que eu acho muito bacana, acho muito maneiro e muito complicado de se fazer, eu fui tentar fazer uma vez no Rascunho e não consegui. Porque eu falei, meu Deus do céu, como é muita informação, me enrolei todo. São as threads que você faz lá, com vários temas bastante interessantes, utilizando a história. Fez uma da Alemanha Ocidental, teve uma que você botou recentemente, que eu até comentei, que foi a foto do Eric Cantona, se não me engano. Isso. Uma foto que eu falei, meu Deus do céu, se você parar ali, até comentei, se você parar, você fica olhando ali, você discute 2 horas, 3 horas sobre o que importa aquela foto ali, toda a representatividade dela. Fez um sobre os estádios ingleses que foram afetados na Segunda Guerra Mundial, e são diversos outros. Vamos deixar as redes sociais aqui no link para todo mundo poder acompanhar lá e ver um pouco. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Quando é que você começou a pensar em fazer essas threads, essa interação com a galera, e o quão difícil é? Você mesmo chegou a falar que é muito complicado, muito difícil. Tem que ter toda uma preparação, todo um projeto ali de pesquisa para postar corretamente as coisas, né? Sim. Eu chamo de fio, né? Os fios, não tem problema nenhum, pode chamar do jeito que quiser também. Claro. É só porque eu não sou tão boa no inglês assim como você, aí eu prefiro abrasileirar mesmo o negócio. Só dá aquela enganada. Mas eu comecei a fazer há um tempo já, e eu nem sabia o que era isso, eu não sabia qual era o nome. É porque, tipo, eu pesquisava as coisas, e aí eu escrevia lá, só que não dava, aí eu ia escrevendo embaixo, e pronto. E aí formava aquele fio mesmo. Aí depois é que eu entendi o que era e tal. Mas é um trabalho. Eu até comentei, brinquei lá no Twitter esses dias, foi, rapaz, devia dar dinheiro. Tipo o YouTube, que você posta um negócio, quando tem muito engajamento ali, devia cair um dinheirinho na conta, porque o negócio é difícil. Tipo, as coisas que eu faço, né? O primeiro passo é pesquisar. Então eu pesquiso de tudo. E eu pesquiso em mais de uma fonte, porque pode ser que tenha alguma coisa errada ali. E no Twitter tem muito alcance. As pessoas vão compartilhando, vão curtindo e tal. E uma informação errada, já sabe, né? A gente conhece a fake news, como é que funciona. Mas uma informação errada ali é difícil de se consertar depois, porque talvez não tenha o mesmo alcance. Aí eu pesquiso tudo. E aí eu vou escrevendo escrevo outro, vou escrevendo, e aí mudo aquilo. Tipo, às vezes não dá pra fazer na quantidade de caracteres, aí eu tenho que diminuir. E a dificuldade é essa também, é na hora de escrever, porque você tem que cortar muita coisa, porque não dá pra fazer com a quantidade de caracteres que o Twitter disponibiliza. E aí tem isso, pesquisa, vai escrevendo, vai modificando as coisas, tem a seleção de fotos também, eu gosto muito de imagem, e às vezes pra achar uma imagem é difícil, demora, uma imagem boa também, né? Porque não é qualquer imagem, tipo, que não tenha tanta qualidade e tal. Mas aí depois disso tudo, eu dou aquela revisada e posto. Mas é um trabalho que dura, 3 dias, às vezes. Aquela da Argentina, a que foi a que teve mais engajamento, né? Teve tipo 5 mil de retweets e uns 20 mil curtidas. Ali eu pesquisei quase uma semana, porque eu pesquisei a história da Argentina, pesquisei a história da América do Sul, eu pesquisei a história da seleção. Então, assim, é muita coisa, e até ler isso tudo, entender isso tudo, e achar uma forma de escrever de boa, assim, também, né? Porque se a gente escrever de mais formal, como escrevia na faculdade, por exemplo, perde o interesse. Então, tem que escrever uma forma mais de boa e conectando como você disse, conectando as informações, porque senão fica
Sim, o que é isso, né? Eu tô lendo aqui agora, já pulou pra cá. Agora pra mim é um pouco mais fácil, porque eu já peguei meio a manha. E aí eu sei como é que faz, o tipo de palavra que usa, a quantidade e tal. Mas é difícil pela pesquisa mesmo. Fernanda, o que você faz é relacionar basicamente a história com o futebol, né? A história geralmente do país com o futebol. Sim. Tem até um podcast que eles fazem também muito isso, não sei se você já ouviu, mas vale até indicar as pessoas que curtem, né, esse tipo de... realmente essa relação dos países com o futebol, porque geralmente tem muitas. É o Fronteiras Invisíveis do Futebol, da galera do xadrez verbal. É um podcast muito bom, não sei se você Muito já ouviu, bom. Fernando, mas Já vale a ouvi. pena. Realmente eles também fazem esse trabalho assim de praticamente todos os países tentando relacionar a história do futebol com esses países e que geralmente todos os países têm uma certa relação com o futebol, né? O futebol consegue romper essas barreiras de ser tão importante até às vezes para formar uma sociedade. Novamente eu vou te perguntar sobre uma inspiração. Quando você decidiu, né, criar para falar sobre essas threads que eu não sei nem falar, vou te usar a palavra que você falou, os fios, não é isso? Sim. Então, quando você decidiu criar esses fios, você teve alguma inspiração? Você viu alguma página fazendo? Ou você já tinha a ideia de quando você criou o seu Twitter, seguir por esse lado de relacionar a história com os clubes, com os países? Ou você teve alguma inspiração de alguma página que fazia? Quando eu comecei, eu só fui colocando. Assim, eu li alguma coisa. Você indicou aí esse podcast, é maravilhoso. O Fronteiras Invisíveis eu escuto também. E eu indico a Trivela. O da Trivela também é muito bom. Tanto o site, e principalmente o site, porque o site da Trivela é onde a base, sabe? Tem muita coisa ali, tem muita coisa muito bem feita. E aí eu lia muito a Trivela também, falei, cara, isso é muito legal, sabe? Isso dá pra compartilhar isso nas redes sociais, de uma forma mais enxuta, claro. E aí eu fui fazendo. Mas assim, não era um propósito, sabe? Eu não criei o Twitter para fazer isso. Eu criei o Twitter para conhecer gente, para conversar sobre futebol. E as coisas que eu escrevia lá, como eu disse, eram as coisas que eu lia e que eu achava interessante. Então, como a gente está conversando aqui, né? Eu tô achando interessante falar isso, você acha interessante falar aquilo, a gente vai trocando, vai compartilhando. E foi isso que o Twitter para mim foi uma ferramenta para isso. E aí eu não tinha, assim, eu não tinha uma página que fazia os fios que eu falava, eu quero fazer também. Confesso para você que não. Eu seguia muito o Impedimento, a página Impedimento, e aí ele postava umas coisas assim bem legais, sabe? Umas curiosidades bem legais, e aí eu falava, nossa, isso aqui é muito legal, dá pra eu fazer também. Mas isso depois, não foi no começo, não. Essa coisa de fazer fios constantemente, ela não é tão antiga assim, ela é bem, bem nova, para falar a verdade. Porque quanto mais gente for chegando, aí eu senti a necessidade. Eu tenho muito essa coisa de. Eu conversei com o Ícaro na live também. Eu tenho muito essa coisa de ter responsabilidade, sabe? Quando eu falo pra muita gente. Isso na minha profissão, quando eu ia em escola, quando eu ia fazer algum debate, alguma palestra, alguma coisa. E nas redes sociais também. Eu acho que quanto mais gente tem ali, mais responsabilidade eu preciso ter. E eu falei, nossa, eu acho que eu preciso organizar essas coisas aqui de uma forma que fique mais fácil para as pessoas acessarem, porque as pessoas estão chegando por causa disso, né? Elas estão gostando do que eu estou fazendo e às vezes é de um post, só não precisa nem ser um fio. Isso recentemente, aí eu fui organizando, fui fazendo os fios com mais frequência e tal. Mas assim, eu acho que nessa questão das threads, que é o que vocês perguntaram, é basicamente isso. Então, Fernanda, você falou aí sobre algumas páginas também, podcast. O David está querendo falar da concorrência aqui no podcast, né? Depois a gente vai ter uma conversa um pouco mais séria sobre isso. Eu até pedi licença, mas acabei esquecendo. Então já te peço perdão de antemão. Brincadeiras Fronteiras Invisíveis é muito, muito bom mesmo. São podcasts longos assim, mas que você vai escutando, o tempo vai passando, você nem se liga nisso. E, Fernanda, outra coisa que a gente gostaria de comentar aqui também nesse podcast você fala sobre história, a gente fala sobre futebol, comentamos um pouco sobre isso já durante esse podcast, mas uma coisa que a gente não podia deixar de lado, e que com certeza faz parte da história, principalmente aqui do nosso Brasil, faz parte da história do futebol, sabemos muito bem isso, teve até um caso recente, aí podemos dizer que
pode ser considerado de alguma forma assim, racismo. Está sendo muito falado no Twitter, não sei se vocês estão acompanhando de alguma forma, que é a questão do Moacir Barbosa, goleiro da seleção, que desde que tomou aquele gol de 50, chegou a ser barrado de entrar na Granja Comari pelo ex-técnico auxiliar Parreira. Então, é algo que a gente precisa comentar, precisa falar depois todas essas manifestações, todos esses protestos por conta... Começou assim, de alguma forma, desde aquela morte do George Floyd lá. Então teve diversos protestos, manifestações, assim, que são muito bem-vindos, que merecem ser feitas mesmo. E queria que você falasse um pouquinho, já que a gente tocou nessa questão de história, o quanto os jogadores se imporem a isso, de alguma forma, se posicionarem, é importante, não só para o crescimento do futebol, mas para o crescimento, sim, de toda uma sociedade. Porque sabemos que antigamente você não podia se posicionar assim, porque os clubes não deixavam você de fora, não colocavam você para jogar, te puniam. Hoje, mesmo, claro, tendo algumas restrições, parecem que os jogadores, a grande maioria, assim, muita gente critica o Neymar por causa disso, que não se pronunciou, não, mas não me vem ao caso agora, mas os que se pronunciaram, a importância disso, não só para o hoje, mas sim para toda uma história que envolve o racismo dentro do futebol. João, eu tenho um pensamento de que o futebol ele está envolvido com a sociedade, ele é um reflexo da sociedade, ele se modifica através das modificações da sociedade e ele pode ajudar também, ele pode ser uma ferramenta importante para ajudar nessas mudanças que a gente precisa, né? É mais do que querer, é precisar. E eu acho que o futebol tem um papel importante. Os jogadores, por exemplo, eles têm uma voz muito grande, né? Assim, crianças, eles são ídolos de muitas crianças, de adultos também. E o que eles falam é muito ouvido, seja pro bem ou seja pro mal. E eu tenho um pensamento de que os jogadores, eles devem começar esse processo de envolvimento mesmo com algumas questões. Quando eu falo isso, eu não estou falando para eles começarem a estudar a economia do Brasil, da América do Sul, sabe? Não é nada disso. São coisas que são, assim, pilares, né? São a base para o mínimo de bem-estar de algumas pessoas, que é a questão do racismo, por exemplo, do racismo, da LGBTfobia. E eu acho que eles devem se inteirar um pouco mais disso. Eu vejo muita gente falando, cresceram com essas discussões, eles cresceram em outros meios, estão focados em jogar futebol. Eu acho que esse é um ponto, assim, que tipo de formação de atleta a gente faz aqui, né, no nosso país. É uma formação só para ele entrar lá e fazer gol ou para defender? Não é uma formação humana, não é uma formação completa que leva em conta ele como ser humano, não ele como uma peça ali de um jogo. Em relação a isso, o Fernando Diniz, eu vou falar outro podcast aqui, se não puder, já foi. Fica à vontade. O podcast Hoje Sim, Hoje Não, do Kleber Machado, é um podcast bem interessante também. O episódio que ele fez com o Fernando Diniz é psicólogo, para quem não sabe, é técnico do Fluminense agora, do São Paulo agora. Ele é psicólogo e ele fala uma coisa muito interessante, que é, para ele, mais importante, ou tão importante quanto a formação do jogador como atleta, como profissional, é a formação dele como ser humano. Então ele fala que ele se preocupa com o cara, que ele ouve, que ele pergunta, sabe, o que está acontecendo, e o que está acontecendo não só dentro do campo, mas assim, na vida, sabe? Ele tem esse tipo de conversa com os jogadores dele. E eu acho que a gente tem que ir muito por esse caminho também, de primeiro, essa formação mais ampla, essa formação que vise o desenvolvimento como ser humano, porque eu acho que dentro dessa formação tem coisas que dá para se discutir. O racismo dá para discutir, o machismo dá para discutir, a LGBTfobia dá para discutir. Isso se a gente tivesse olhar mais preocupado mesmo com essas coisas, o que infelizmente no Brasil não existe. E a outra coisa é, como eu estava falando, muita gente diz, mas eles não têm essa educação e tal. A primeira, eu acho que esse tipo de formação na base já ajudaria um pouco isso. E a segunda aqui, os caras, beleza, não tem esse tipo de formação, não tem essa educação, não teve contato com certas discussões, mas agora eles têm, né? Agora tem muito jogador aí que ganha muito bem, né? Os jogadores mais tops, assim, ganham muito bem, tem acesso a muita coisa, tem acesso à informação, tem acesso a muita gente. Então,
eu acho que a gente passa um pouco a mão na cabeça, sabe, desses caras, quando a gente fala, ele não fala porque ele não sabe, mas você precisa saber exatamente de que para falar sobre o racismo, né, para você dar um posicionamento falando, nossa, isso aqui foi completamente errado. E eu tenho esse posicionamento mais firme mesmo, de que a gente tem que usar o futebol como ferramenta, porque o futebol alcança muita gente dentro do estádio, fora do estádio, e às vezes até gente que não gosta de futebol é alcançado por ele. Então acho que a gente tem que aproximar mais isso, sabe, essas discussões do esporte. E os casos de racismo no esporte, por exemplo, vocês devem concordar comigo, não sei, mas as punições são brandas demais, né? Então, ridículo, é ridículo. E aqui no Brasil e na Europa e em muitos outros lugares também. Acho que a Premier League é um pouco mais firme com isso, né? Com torcedores e tal. Mas aqui é ridículo. E isso já vem de cima. Então a gente tem que cobrar essas pessoas que estão no comando ali também, né? Na gestão do futebol. E às vezes a gente, sei lá, tem um clima muito de... E às vezes eu até entendo também. Um clima muito de cansaço, sabe? De abatimento. Da gente falar, nossa, isso aqui tá tão pesado que vamos deixar passar. E tem muita gente que cobra, óbvio, e isso é incrível e tem que continuar. E eu acho que a gente tem que continuar também. Tem que se aliar a essas pessoas. Tem que ter uma unidade maior na hora de cobrar essas punições, na hora de cobrar posicionamento de jogador, na hora de cobrar posicionamento de clube de futebol. É isso, tem muito privilégio. O jogador tem... Eu falo pra vocês, eu sou mulher, eu sou negra, eu sou nordestina. E agora vocês imaginam... E gosto de futebol. Agora vocês imaginam o combo, né? Só vai aumentando aí o saco de preconceitos que eu sofro. E aí eu falo alguma coisa, as pessoas, mas o jogador não sabe. Pô, mas tem que saber. Então bora começar a saber. Sabe? Vamos começar a estudar, a ler, a ter acesso, porque eles têm muitos privilégios. É o privilégio do dinheiro, é o privilégio do gênero, né? De ser homem, de ser rico, de ser jogador, de ser famoso. E eu considero que a gente não deve dar mais esse privilégio, não, da ignorância. A gente está num mundo que a gente não pode ter o privilégio de ser ignorante. Embora pareça ser também uma das pandemias do Brasil, né? Perfeito. Eu até tenho uma opinião, não sei se você concorda. Eu não acho o futebol um meio racista, assim, porque a gente tem N casos de jogadores negros que venceram. N casos de jogadores brancos que também venceram, mas a gente vê casos de racismo raros de um atleta para um outro. Né? Teve o caso lá do grafite com o zagueiro argentino, mas porque a gente vira e mexe vê casos de racismo no futebol? Porque a sociedade é racista. Então, vem o caso de fora para dentro. É a torcida, né, que geralmente vem, é o torcedor que vem e ofende jogador de negro, de etc, disso, de aquilo, entendeu? Então, a minha opinião, eu acho que o futebol, graças a Deus, né, ele não privilegia um jogador por ser branco ou por ser negro. Se fala muito de classes sociais, né, que às vezes o jogador que é mais rico tem mais chance de futebol do que o mais pobre, o jogador que tem um empresário melhor tem mais chance no futebol do que um jogador mais pobre. Então, eu acho que o racismo ainda não é tão frequente no futebol. Agora, outros problemas a gente claramente tem. A gente tem no futebol o futebol é um meio machista. A Fernanda provavelmente sabe disso melhor do que ninguém. A gente vê uma opinião de uma mulher de maneira diferente. Isso é óbvio, isso é claro. O futebol também tem esse problema de homofobia. Os jogadores provavelmente os jogadores às vezes têm medo até de apoiar a homofobia, né? Às vezes só de levantar essa bandeira, como é levantada a bandeira do racismo, os jogadores preferem não fazer porque tem esse lado. Então, eu queria saber da Fernanda se ela acha se realmente o que falta para esses jogadores é estudo ou se eles realmente preferem não se manifestar para evitar qualquer tipo de polêmica, para evitar qualquer tipo de entre aspas, agora se usa muito esse termo, de cancelamento na internet, de dividir opiniões, porque simplesmente, se ele se abster, né, de uma opinião, se ele ficar na dele, provavelmente ele não vai ser criticado. Né? O Neymar até foi, porque o Neymar é gigantesco, né? Mas, por exemplo, se eu sou jogador do Flamengo, se eu fico quietinho na minha, ninguém vai me cobrar, entendeu? Ninguém vai bater lá em casa para me cobrar. Agora, se eu falar, eu acho isso e aquilo, uma parte vai me apoiar, outra parte também pode me criticar, entendeu? Então, eu queria saber a opinião da Fernanda, se ela acha que é mais cômodo para esses jogadores não manifestarem nenhum tipo de opinião, seja política, seja social, ou se eles realmente não têm conhecimento para o tal.
Eu, na minha opinião, acho que para eles é mais cômodo não se manifestar. Primeiro, eu queria comentar só sobre o que você falou antes, né? De que o futebol não é racista ou não tem racismo, eu acho que foi isso. E eu discordo um pouco, eu acho que o futebol é bem racista, justamente porque a sociedade é bem racista. Então, eu evito sempre de descolar o futebol do meio onde a gente vive, né? Então, se a gente vive num país racista, as estruturas dentro do país são racistas também. E a gente pode ver, por exemplo, o caso de jogadores negros e brancos, né? Você citou aí que não tem diferença por causa disso. Não tem diferença porque a gente não sabe que tem, não sabe se tem. A gente vê quando eles estão em campo. A gente não sabe a formação desses jogadores, a gente não sabe quanto é que eles ganham, o quão melhor que os outros eles precisam para ganhar muito bem. Então, eu acho que isso são coisas que a gente tem que pensar também, porque o produto final tá ali, né? O cara tá lá dentro de campo. A forma com que ele é cobrado também. Isso falando da parte da torcida. A gente percebe que alguns passam do ponto e a primeira coisa que vem na cabeça quando o jogador vai muito mal é que ele é macaco, é que ele é neguinho, é que ele é preto, sabe? Então, o primeiro xingamento é esse, que as pessoas acham que é xingamento. O macaco é, né? Agora, o negro e o preto, as pessoas têm como xingamento. Isso falando da parte da torcida. Agora, na parte institucional, dentro dos clubes, como é que é? Como é que é esse processo, né? Eu acho que isso a gente não tem tanto acesso. E seria legal até conversar com o jogador. Óbvio que eles não vão agora, né? Enquanto atuam ainda, falar sobre isso, mas jogadores que já se aposentaram, por exemplo, conversar um pouco com eles para falar desses bastidores, dessas questões salariais, de cobrança. E sobre o que você perguntou, a segunda coisa, que foi da comodidade, né? Eu também acho que muitos estão nessa bolha da comodidade e aí falar, não vou falar nada, porque foi o que você explicou certinho aí. Eu não vou falar nada, porque ninguém vai bater aqui na minha porta para me cobrar, ninguém vai me criticar, porque, quer dizer, depende do seu tamanho, né? Mas um jogador mediano ali e tal, ninguém vai me cobrar porque eu não falei nada, e se eu falar, nossa, vai ser xingamento, vai ser gente reclamando, vai ser aquela coisa toda. E é isso que eu acho que a gente tem que tirar essa bolha, sabe? Que isso é um privilégio, David. É um privilégio você falar, eu não vou falar sobre isso, eu não quero falar sobre isso. Eu tô aqui na minha casa, eu tô aqui com a minha família, eu tô aqui com isso tudo, com uma estrutura muito boa, com uma vida financeira muito boa, com oportunidades. E eu não vou falar sobre isso, não. Sobre racismo, sobre machismo, eu vou, sabe, deixa isso pra lá. Eu acho que isso é mais um privilégio que a gente não deve dar, que a gente não deve passar a mão na cabeça. E isso que acontece demais, né? Eles não falam também, óbvio. Acho que tem a parte do desconhecimento, acho que tem a parte do comodismo, de não quero falar porque eu não quero ter problema. E ninguém vai ser demitido por causa disso, sabe? Nenhum time vai demitir o cara porque ele se posicionou contra o racismo, contra o machismo, contra a LGBTfobia. E se demitir também, muita gente vai apoiar ele, sabe? Então, tem uma coisa ali por trás. E o terceiro tem outra coisa também que é o dinheiro, né? Assim, é o medo de que as marcas parem de patrocinar, o que eu também não acho que vai acontecer, porque são questões... Você não tá dando uma opinião sobre se é bolacha ou se é biscoito, sabe? Você tá falando de racismo. Você tá falando de uma coisa que afeta milhares de brasileiros, milhões de brasileiros. Então, eu assim, não entendo como é que isso seria tão ruim. E é isso, né? Nessa questão de jogador se posicionar, pra mim tem essas três coisas aí, mas a gente precisa construir um caminho para que eles se posicionem cada vez mais. Muitas das vezes essa comodidade ela fica abraçada de alguma forma com a ignorância, né, cara? Sim. Alguns a gente sabe que tem uma dificuldade maior de se pronunciar sobre. E às vezes dando um comentário assim solto, às vezes eu vejo algum jogador, alguma pessoa tentando falar, e se ele falou de alguma maneira errada, a pessoa já quer desconstruir ele, já quer tentar, não tenta abraçar, não tenta trazer essa pessoa para a causa. Eu vejo também que a pessoa, o jogador em si, ele tem uma visibilidade, ele tem uma grandeza qual ele não sei se ele imagina, chega a imaginar, mas a pessoa tem. E quando você escolhe ser uma pessoa pública, você tem que saber que você de alguma forma precisa se posicionar de alguma forma, porque não são questões simples, como você mesmo disse, não Exatamente. eu acho bolacha, eu acho biscoito, eu acho... Não, é uma coisa que mata, todos os dias mata. Entende? O que aconteceu lá não foi igual teve um jornalista, não vou nem citar o nome não, que teve um jornalista aí falando que não sabe, aquele caso não, que aconteceu um crime
lá nos Estados Unidos com o George Floyd, que não foi caso, não foi um crime, que quiseram matar e mataram, isso a pessoa precisa se posicionar, precisa falar. As barreiras, de alguma forma, elas precisam ser quebradas. E fico feliz, de alguma forma, de alguns jogadores estarem se posicionando, porque estamos vendo mudança. Poderiam os outros falarem? Sim, claro que poderiam. Mas vamos aos poucos, progredindo, porque é muito complicado, o racismo ainda é muito vivo, o machismo, e por aí vai. São diversas questões que, se a gente parar para falar aqui, a gente perde horas e horas e horas. Infelizmente, ainda vivemos nesse meio bastante complicado. Então, o tempo aqui, eu não sei, cara, eu acho que ele é nosso inimigo, ele passa muito rápido, quando a gente não quer que chegue, ele enrola, quando a gente tá no trabalho, aí você faz nada, ele enrola. Mas quando a gente tá gravando, falando, e quer falar sobre mais, ele acaba, já passa direto, passa rápido, muito, não vou nem falar muito, que não tem como mudar o tempo, é complicado. Mas então, galera, esse foi o nosso podcast. Mais um episódio aqui do Box to Box com a Fernanda. Foi um prazerzaço. Conversamos bastante. Algumas coisas concordamos, outras não. O importante é que haja esse entendimento de ambos os lados, que as pessoas consigam entender, consigam conversar, consigam debater. Foi maneiro demais as nossas conversas. A nossa conversa aqui hoje teve declaração de amor para Juninho, no caso, né? Não poderia deixar. Falamos sobre tudo um pouco. E agora já vou chamar o David aqui mais uma vez. David, primeiramente, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui gravando mais um episódio, mais uma parte aqui do nosso Box to Box. Estamos crescendo, né, cara? Evoluindo cada vez mais, aumentando os seguidores, aumentando os inscritos. E, claro, grande parte também vai para você que está aqui nos ajudando. É um prazer enorme ter você aqui no nosso podcast. Então, destaque final, David. Muito obrigado, João Marcelo, pelo convite, né, novamente, de estar gravando o nosso querido Box to Box. Agradecer a Fernanda também pela disponibilidade de trocar essa ideia com a gente, que é sempre muito legal a gente ouvir, né, e aprender com nossos convidados. A gente já aprendeu com o Ícaro, já aprendemos com o Gustavo Ribeirão, que veio aqui. Agora a gente aprendeu um pouquinho também mais com a Fernanda. A gente trocar essa ideia é sempre muito sadia, e você, ouvinte, também aprende junto com a gente, né? A gente tem aulas aqui com o nosso querido Box to Box. Então, quero agradecer a Fernanda, agradecer a você, João Marcelo, e até a próxima. A gente já vai provavelmente gravar nas próximas semanas, né? Então, quero te agradecer novamente pelo convite e até a próxima. Valeu, David. Cada convidado aqui deixa um ensinamento pra gente. Gustavo Ribeirão, a Vicky, falou muito bem sobre a questão da representatividade feminina nos esportes eletrônicos. O João Carnavas, professor, falou sobre o marketing esportivo, falou muito bem. A gente vai aprendendo. O podcast também serve para isso. Nós não somos... não sabe tudo. Não, longe disso. A gente está aqui com uma opinião que pode ser mudada, pode ser formada. Estamos em uma construção, assim podemos dizer. E hoje foi mais uma aula, um grande ensinamento que podemos ter numa resenha sadia, uma conversa bastante maneira. Fernanda, prazerzaço ter você aqui. Espero que você volte mais vezes para participar aqui com a gente no nosso podcast. Meninos, obrigada, eu amei também. Nosso tempo passou muito rápido, eu achei que... eu não vi o cronômetrozinho ali. Eu falei, rapaz, já 50 minutos, 60, 1 hora já. Enfim, obrigada mais uma vez pelo convite, pela conversa. Você estava falando aí de aprender, né? Eu também, toda conversa a gente pode tirar alguma coisa, a gente pode aprender, a gente pode pensar. E não precisa concluir nada agora, né? A gente ouve, pensa e vai refletindo sobre isso. Então, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela discussão. E qualquer coisa, já sabe, né? Só chamar, tô aqui. Beleza, Fernanda? Todos os links das redes sociais da Fernanda, Camisa 8, vão estar aí na descrição. Vai estar lá no nosso Instagram, vai estar no Spotify, YouTube. Então é só acessar e curtir bastante, porque é muito bom. É uma pessoa super gente boa, de coração. João! E que entende muito. Pode falar, David. Eu até esqueci de fazer essa última pergunta. Eu estava até com isso, mas esqueci. Mas antes de fechar o podcast, eu lembrei. Fernando, você tem alguma indicação de algum livro, assim, para a galera que curte o futebol, que curte a história do futebol, as duas coisas caminhadas? Você tem alguma indicação? Até para mim mesmo. Eu tenho... Assim, eu não tenho muitos livros sobre história do futebol, porque eu leio muito na internet, e esses livros geralmente são caros, gente. Não sei a condição financeira de vocês, deve ser boa, né? Mas a minha não é. Boa? Meu amigo, não pode contar, não. Eu recebo essa profecia.
Então, assim, eu leio muita coisa na internet, como disse o site da Trivela, eles têm um... Como é que é? É pra assinar, né? E aí você tem acesso a muito mais conteúdos ali. Eu assino e eu leio muito por lá. Mas eu também tenho alguns livros sobre temas como homofobia, por exemplo. Eu tenho um Bicha, a homofobia estrutural no futebol. E ele fala um pouco disso. É assim, um livro muito legal, muito fácil de entender. Tenho um livro que eu sou apaixonada, é A Sombra de Gigantes. E essa tem a ver um pouco com a torcida, tem a ver com os clubes menores. E é do Corneta Europa no Twitter, não sei se vocês já ouviram falar dele. Assim, é um Conheço. Pois é um livro muito bom e eu gosto muito por falar desse outro lado, sabe? Tipo, tira o glamour, vamos falar dos times pequenos. Então é uma indicação que fica também. E não sei, o Futebol a Sol e Sombra do Eduardo Galeano também é muito bom. Eu acho que eu indicaria esses três e o site da Trivela para ler sobre esse outro lado do futebol, sobre política, sociedade e tal. Fechado, Fernanda. E David, eu não sou a Fernanda, mas vou deixar uma indicação aqui também. A Pátria de Chuteiras, Nelson, do nosso querido Nelsinho. Não sei se você sabe quem é, mas são várias colunas que ele escreveu, principalmente sobre a seleção brasileira. Nelson Rodrigues, A Pátria de Chuteiras. Muito fácil de baixar. Porra! Falou Nelson, eu falei, deve ser algum amigo dele, alguém que ele conhece. Falei, que intimidade é essa? Nelson Rodrigues de Nelson. Eu fui tentar criar uma intimidade assim, porque a inteligência é parecida. Mentira! Mas vale muito, eu tenho até o livro aqui, depois posso te enviar. Muito bom, várias colunas que ele fala da seleção brasileira, principalmente. Não vou ficar falando muito porque o tempo já foi, mas deixa o podcast aqui, Pátria de Chuteiras, Nelson Rodrigues, meu grande amigo Nelson. Fica... Vale a leitura. Então, galera, esse foi o nosso podcast. Foi um prazer enorme ter vocês aqui conosco, acompanhando mais um episódio aqui do Box to Box. E é isso aí. Forte abraço, fiquem com Deus e, claro, lavem as mãos. Fui!